Muitas pessoas dizem assim: meditação não é para mim, porque eu penso demais, eu sou muito ansiosa. Pois eu garanto que a meditação é exatamente para quem fala isso. A agitação mental é nociva para o ser humano, e a pessoa fica presa em distrações, se preocupando com o futuro ou remoendo o passado. É por causa disso que hoje os nossos grandes males são a ansiedade e a depressão. Meditar é um remédio poderoso para curar essas e outras doenças. É uma ferramenta gratuita que está disponível para pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de qualquer lugar do mundo. A meditação é universal. Já imaginou ficar 10 dias em silêncio, meditando por 9 horas? Renata Rocha, coach de vida e propósito, passou por essa experiência e ressignificou seu olhar para o mundo e para si mesma. Conheça a história de transformação pessoal e profissional da fundadora do Positive App a partir da sua espiritualidade. Ouça, no final do episódio, as reflexões do rabino, escritor e dramaturgo Newton Bonder, para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. Quando eu tinha 22 anos, eu fui diagnosticada com fibromialgia. É uma doença autoimune que causa dores intensas no corpo todo. Os sintomas começaram no mesmo dia que eu terminei um namoro com uma pessoa de quem eu gostava muito, mas com quem era impossível eu me relacionar em paz. Era uma dor que eu nunca tinha sentido na vida. No lugar que se chama fáscia, entre o osso e o músculo. Parecia uma inflamação generalizada no corpo inteirinho que me paralisava e impedia de trabalhar. Eu passei 2 anos tendo crises, procurando médicos, tomando remédios, mas o tratamento era só paliativo e não resolvia direito. Quando eu não via mais saída para essa dor, para esse sofrimento, eu comecei a tomar antidepressivo. Eu não tinha depressão, mas o remédio aumenta a quantidade de serotonina no corpo e funciona como um analgésico. Um dia, o meu chefe na época me convidou para ir a um evento com música, mantras e meditação. Foi no estúdio de yoga da minha amada professora Márcia De Luca, em São Paulo. Era um programa bem inusitado para mim, não tinha nada a ver com o meu universo na época, mas eu fui de coração aberto. Quando eu fechei os olhos e fui conduzida na meditação, eu senti como se eu estivesse vivendo um reencontro com um lugar familiar, aconchegante dentro de mim. E eu pensei, uau, isso aqui é incrível! Como eu não conheci isso antes. Eu me senti tão bem que eu me matriculei na hora na escola e comecei a praticar meditação e yoga. 2 semanas depois, as dores da fibromialgia sumiram. Quanto mais eu meditava, menos desconforto eu sentia. Depois de algum tempo, eu não precisei mais tomar medicamento nenhum. Quando a gente sente uma dor, seja ela física, emocional ou mental, parece que só ela existe e que a gente não tem nenhum controle sobre aquela situação. Mas com a meditação, eu consegui enxergar o meu próprio sofrimento à distância. Eu me vi maior que a dor. E aos poucos, eu fui me autorregulando e me curando. Isso já é bastante coisa, mas foi só o começo do que a meditação fez por mim. Meditar abriu um portal de espiritualidade na minha vida. A conexão que eu passei a sentir com algo maior do que eu foi tão forte que eu deixei o meu trabalho. Na época, eu era headhunter de presidente de empresas e eu senti que aquele não era mais o meu lugar. Eu precisava ir para o Oriente que estava dentro de mim, mais pautado pelo ser, pela cultura do bem viver e do autocuidado. Eu saí da sociedade do escritório e abri mão do sucesso, ou pelo menos do que eu conhecia de sucesso. E aí embarquei para um sabático de 1 ano e meio pela Ásia, sozinha.
A minha viagem começou na Índia, especificamente em Rishikesh, que é a meca da meditação e do yoga no mundo. Foi para lá que os Beatles viajaram nos anos 60 e revelaram a meditação transcendental para o Ocidente. De Rishikesh, eu fui para Dharamsala, também na Índia, o exílio do Dalai Lama desde que ele precisou fugir do Tibete. Nessa cidade espetacular, rodeada pelas montanhas dos Himalaias, eu participei do meu primeiro retiro de Vipassana. Na tradição budista, Vipassana, em Pali, que é a língua de Buda, significa insight, algo que acontece quando a gente entra num estado de concentração profunda. No retiro, a gente passava 9 horas meditando por dia durante 10 dias. Não era permitido conversar com ninguém, nem sequer olhar no olho de ninguém. Não podia ler, escrever, ouvir música, praticar algum exercício. Todos os dias, todo mundo acordava às 4 da manhã e sentava na posição de lótus às 4:30. Era um lugar de muito silêncio, exceto pelos barulhos dos corvos. Mulheres e homens ficavam separados em alojamentos e no salão de meditação. Eu era uma das poucas estrangeiras no meio de muitas indianas, e nos 3 primeiros dias a gente recebeu a seguinte instrução: preste atenção no ar que entra e sai das suas narinas. Só isso, 9 horas por dia. Eu achei que eu fosse enlouquecer e comecei a pensar: esse pessoal não sabe de nada. Eu aprendi técnicas muito mais evoluídas do que essa que eles estão ensinando aqui. Eu quis ir embora, mas a professora do curso, que já estava acostumada com gente querendo fugir do retiro, veio conversar comigo. E muito gentilmente, ela me explicou que eu ia melhorar, que ia ficar mais tranquila e aproveitar aqueles dias de meditação e as práticas. Eu resolvi dar uma chance, porque eu entendi que a revolta era do meu ego, que não gosta de ser nada controlado. E aí, lá pelo 7º dia, eu tive uma experiência que eu nunca imaginei. Talvez você já tenha escutado ou lido alguma coisa sobre os chakras. Eles são os centros de energia no nosso corpo, que vão da base da coluna até acima da coroa da cabeça. Quem pratica yoga sempre ouve falar sobre eles. Eu já tinha ouvido falar, mas nesse retiro eu entendi exatamente como eles funcionam. Quando eu estava em estado de concentração total, eu vi os meus 7 grandes chakras em movimento. E de olhos fechados, eu vi eles girando em círculos em altíssima velocidade, cada um com uma cor. Eles funcionavam sem parar, regulando diferentes sistemas do nosso corpo. Era algo que eu já sabia na teoria, mas nunca tinha experimentado e nunca mais experimentei. Foi impressionante. O budismo explica que a mente é como se fosse um lago e os pensamentos como o vento. Quando o ar sopra, ele forma ondulações na água. Assim, tudo que você vê no reflexo do lago é uma distorção. A meditação é um treino para deixar a mente cristalina, sem ondulações, nem distorções. Se a gente consegue aquietar a mente, entramos em um estado de relaxamento profundo e acessamos uma frequência energética mais elevada. É um lugar tão sutil, onde não há relação com tempo, espaço, nem matéria. Eu saí desse retiro muito mexida e senti uma vontade muito grande de compartilhar a minha experiência com o maior número de pessoas. Porque o nosso coração é assim, né? Ele quer espalhar uma boa notícia. Em algum lugar do Himalaia, eu conheci um brasileiro chamado João, um cara que eu considero genial e que entende muito de tecnologia. Ele se tornou um grande amigo e juntos a gente pensou em criar um aplicativo de meditação. O João trouxe outro sócio, o Helder, que manja muito de inteligência artificial e design, e assim nasceu o Positive App, que é um aplicativo que hoje tem mais de 1000 meditações, com vários objetivos. Tem práticas para dormir, para focar, para relaxar, para quem está tendo um ataque de pânico e precisa acalmar na hora. Tem ainda cursos de autoconhecimento e autodesenvolvimento. É um aplicativo brasileiro, em português, com profissionais seríssimos que fazem um trabalho consistente.
O app veio da vontade de fazer o mundo um lugar mais positivo e por isso o nome da Positive. É a nossa ideia deixar o nosso entorno melhor do que a gente encontrou. Já tem 12 anos que eu fiz aquele sabático. Eu parei aqueles meses para me dedicar só a mim, ao meu estudo e à minha relação com a espiritualidade. Eu estava com 28 anos na época e pensava, nossa, se todo mundo tivesse a oportunidade de se dedicar ao espírito em uma parte da vida, o planeta certamente seria melhor. Na tradição dos Vedas, que deu origem ao hinduísmo, as pessoas se devotam ao espírito no quarto final da vida, depois dos 60 anos. Na verdade, eu acho que quanto antes a gente puder descobrir esse caminho, melhor será a nossa existência. Ter a percepção de que o mundo espiritual está aqui, em todos os lugares, é algo maravilhoso. Falando dessa maneira, pode parecer até algo enigmático, esotérico, mas não é bem assim. Os benefícios da meditação já foram super validados pela ciência, e a prática é tão ancestral quanto moderna, e é o grande remédio do século XXI. Isso eu escutei do Jon Kabat-Zinn, que é professor na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts. Foi ele que levou o mindfulness para o ambiente acadêmico e popularizou essa técnica no Ocidente. Em 2014, eu organizei uma viagem para um grupo de brasileiros e tive a graça de passar um dia inteiro com ele. E nesse dia, ele pegou o ideograma chinês de meditation e mostrou: as palavras meditação e medicação têm a mesma raiz etimológica. Esse cara criou na universidade um programa para redução de dor, que depois virou um programa para redução de estresse. O curso dele dura 8 semanas e é muito disseminado no mundo. E ele fala: se você praticar meditação, você vai melhorar. E não é que você vai ganhar um poder super místico, não. Você vai treinar sua mente e a partir desse treinamento, a sua cabeça vai funcionar de uma forma diferente para lidar com o estresse, com a depressão, com a ansiedade. E ou você vai se curar de uma dor, porque você vai conhecer ela melhor, e vai ter ferramentas que podem funcionar como um remédio para aquele sofrimento. É como um tratamento alopático mesmo. Se você precisar tomar um remédio por 8 semanas, você tem pelo menos uma expectativa de falar: na segunda semana eu vou estar melhor. Na sexta eu vou estar muito melhor. Na 8ª, então, eu vou me livrar desse medicamento. O Jon Kabat-Zinn propõe algo assim com a meditação. Hoje, médicos do mundo todo já estão prescrevendo a prática de mindfulness, banhos de floresta, exercícios de respiração. Não é uma questão de fé. Simplesmente funciona, porque de fato a gente se conecta com quem a gente é de verdade. Eu sou a prova viva disso. A fibromialgia é incurável. Ela já voltou para minha vida algumas vezes em momentos de estresse. Mas hoje eu conheço a dor e a minha mente. Eu não preciso mais de remédio para amenizar o meu incômodo que a doença traz. Quando a dor começa a chegar, eu sei que preciso retomar as práticas de uma forma mais firme e consistente. E nesse quesito, eu desenvolvi a minha médica interior e ganhei muita autonomia. Eu conheci a meditação pela dor, mas fiquei nela, com certeza, por amor. Renata nos traz o seu testemunho sobre a meditação como um recurso de cura. Porém, ao mencionar que a meditação é o remédio do século XXI, diagnostica também a doença do século XXI. Essa doença é a autoconsciência, o excesso ou a overdose da consciência. Se o pensamento é um vento, os pensamentos do século XXI são uma tempestade, uma enxurrada de impulsos externos e internos. Talvez haja uma crise climática interna, como existe externamente. E se a meditação é reconhecida como eficaz pela medicina, o estresse é ainda mais comprovado como danoso à saúde. O estresse não é um estado de atenção,
mas de alerta. É uma neurose de consciência, não a reação de exagero a uma experiência, mas a reação em exagero de experiências. Tenho certeza de que a meditação é um santo remédio. Ela faz você prestar atenção ao respirar, ao invés de ficar alerta. Traz calmaria aos pensamentos e faz você se sentir sendo, ao invés de se possuir e controlar. Mas cá para nós, é melhor prevenir do que remediar. Então, pode ser no Himalaia, mas ar fresco e cuca fresca é a véia dica do matuto para uma vida mais harmônica. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.